Pronto, bom dia todo mundo. Deixa eu ver só uma coisa. Pronto. Bom dia. Alguns detalhes antes de começar. Eu estou gravando essa aula e essa aula eu vou colocar no YouTube, porque deu um problema aqui para eu acessar o link do Zoom, aquela coisa. Aí para não atrasar mais, eu preferi já começar agora e eu vou colocar o link dessa aula no YouTube, como sempre foi. Então, é até bom porque lá vocês podem assistir por mais tempo. Enfim, tá lá. Outra. Aí agora vamos falar da prova, né? A prova eu vou corrigir. Eu vou corrigir hoje, provavelmente hoje mesmo eu já lanço a nota para vocês. Eu vou lançar no portal e no Google Classroom. No Google Classroom tem alguns detalhes para mencionar. Um deles é que realmente na prova de vocês não teve o espaço para preencher o e-mail. Aí, a consequência disso é que vocês não vão receber o feedback automático, como era antes. Mas vocês vão poder sim olhar a nota de vocês. E caso vocês precisem de feedback, aí falem comigo, que a gente vê uma forma aí de eu enviar a prova para vocês, né? Caso vocês queiram revisão, aquela coisa toda. Eu acho que não vai ser preciso. Eu não corrigi as provas, mas eu acho que foi todo mundo tirando nota boa. De todo jeito, vocês não vão deixar de ter acesso à prova, não. Se quiserem, fala comigo aquela coisa toda. Eu até tenho uma solução aqui para que vocês já tenham o feedback já pronto para vocês. É que vocês têm representante de turma eleito, podem avisar aí. Sim, professor. Rebeca. Sim. Pronto. Aí, o que é que aconteceria? Eu mandaria para ela o link da prova, de novo, mas ela, em vez de responder a prova tal, ela preencheria só os dados dela, o e-mail e tudo. Aí, ela não precisava nem responder as questões, mas aí eu enviaria para ela o feedback. Quando eu digo feedback, não sei se você se lembra do semestre passado, é que tem o espelho da prova, ou seja, uma resposta que eu coloquei que responderia a questão. E aí vocês poderiam comparar com a pergunta, a resposta de vocês. Então eu poderia fazer isso, eu mandaria para ela e aí ela poderia distribuir para vocês sem problema nenhum. Essa é uma hipótese. E a outra é aí que tá. Se vocês, imagina eu tirei nota baixa e não, eu quero pedir revisão da prova. Aí eu também, aí eu envio para vocês a prova. De todo jeito seria assim o procedimento. E aí vocês olhariam a prova, aquela coisa toda. Mas isso é como eu falei, eu acho que vocês vão tirar nota boa e só se vocês quisessem ver o quanto de acertos vocês fizeram. A pessoa tira 10 e eu quero saber quantas eu acertei. Mas enfim, pronto, isso aí é só procedimental. Agora, o detalhe que eu friso bastante é que o fato de vocês não terem colocado e-mail, né, não ter o espaço lá para o e-mail, não altera em nada o meu recebimento das provas e a correção. Ou seja, eu recebi do mesmo jeito que eu iria receber antes, e obviamente a correção vai ser do mesmo jeito. É só mesmo o retorno do feedback automático para vocês. Beleza. Esse foi um ponto. O outro ponto é um puxão de orelha para vocês. E repassem isso para os colegas, já que não está todo mundo aqui, repassem lá. Por quê? Todo mundo precisa acessar essa sala do Google Classroom. E isso para todas as disciplinas, não é só para mim, não, para todos. Porque vocês, acessando a sala, vocês ficam, de certa forma, cadastrados lá nela. E aí eu tenho controle de quem fez a atividade, de quem não fez, quem até estava presente na aula, se for o caso, e por aí vai. Se vocês não acessaram a sala, não tem como eu saber, por exemplo, se vocês fizeram a prova através do Google Classroom. Né? Se eu olhar o Google Classroom, vocês não vão estar lá. Então, no tocante ao Google Classroom, vocês não fizeram a prova. Estão vendo a bronca? Por que eu digo isso? Isso eu vou falar para todas as turmas, isso não é só de vocês, não.
Ontem mesmo eu falei para uma turma já, hoje estou falando para vocês, de noite outra, amanhã outra, e por aí vai. Por quê? Todas tiveram uma diferença de provas entregues e alunos no Google Classroom. Teoricamente, a quantidade de alunos que eu tenho no Google Classroom é a quantidade de alunos que fizeram a prova. Isso é para bater. Como não está batendo, então teve bronca. Por exemplo, a turma de vocês. Vou espirrar. Ai, menino, se alergia. De novo. Ai. Vamos lá. Pronto, teoricamente não. Na turma de vocês, eu recebi 23 provas. Ou seja, 23 alunos, né? Fizeram a prova e me devolveram. No Google Classroom, eu tenho 18 alunos. Não pode. Tem alguma coisa errada. Então, é que tá. Vocês que ainda estão faltando acessar o Google Classroom, acessem. Não só a minha, da minha disciplina, como a dos outros professores também. Porque senão dá bronca. Por exemplo, eu vou corrigir a prova e vou lançar para vocês aqui no Google Classroom uma nota. Quem não acessou o Google Classroom não vai ter a nota lançada, não vai receber a nota através do Google Classroom. E aí, como é que vai ficar? É lógico que não vai ficar sem nota. Vocês vão poder olhar o portal. Mas, por exemplo, se eu tivesse corrigido a prova antes, eu lançaria primeiro no Google Classroom e depois eu lançaria no portal, porque no portal vocês sabem que meio que fica gravado lá. Ou seja, para alterar a nota, aí eu vou precisar de formulário e aquela coisa toda. Por isso que eu lanço primeiro no Google Classroom, a gente debate e depois eu lanço no portal. Mas aí, por causa disso, dessa divergência de quantidade de aluno para o pessoal que acessou o Classroom, eu vou ter que lançar direto nos dois. Ou seja, para alterar a nota, se for o caso, tomara que não seja preciso, né? Mas se for o caso, aí vai ser muito mais complicado. Então, isso é uma coisa meio que administrativa, mas acessem o Google Classroom de todas as disciplinas. Beleza. Com relação à prova, a prova foi tranquila, eu acho que não teve estresse nenhum com relação à realização dela, pelo menos vocês não apresentaram nenhum problema maior. E o que eu ia falar? Ah, sim, outro recado que eu dou. Com vocês, eu acredito que não teve, pelo menos que eu não me lembro, de ter bronca quanto a isso. Mas não deixem para responder a prova de última hora. Ou seja, a gente tem aqui um período, pode-se dizer, longo para responder. Tem instituições, aqui a gente usa 48 horas, né, para responder a prova. Tem instituições que eu sei que usam o Google Forms, que dão 4 horas para você responder. E não é 4 horas a que eu quiser, não, é o horário da aula, como deveria ser, né, na faculdade. A Nova Roma, né, tendo em vista uma série de outros fatores, levando muito em consideração os alunos, estabeleceu como é que chama, esse prazo de 48 horas. Mas tem instituições por aí que usam o prazo de 4 horas e durante a hora da aula, ou seja, é naquela hora e é para fazer. Enfim, a moral da história é, se a gente tem esse prazo de 48 horas, não vão deixar para a última hora do último dia para fazer a prova. Eu digo isso porque eu não sei em que turma foi, pode ter sido até nessa, mas eu acho que não, que o pessoal ficou botando até na prorrogação querendo mais tempo. Eu digo, não, esse tempo é automático. Uma vez que o prazo de entrega chega, automaticamente muda aqui o negócio e não aceita a prova. Aí, não, mas só foi 1 minuto, professor. Eu digo, é automático. Essas coisas não tem acordo, não. Então, não deixem para entregar no último minuto. Isso é para qualquer disciplina, mas eu estou falando aqui no tocante à minha disciplina, né? Lógico.
para que vocês não fiquem aperreados desnecessariamente. A prova não é longa, no sentido que eu não faço uma prova para vocês passarem dias pesquisando. Eu até fiz a prova fácil demais, eu vou ter que fazer mais difícil na P2, né? Até vocês estão reclamando. E aí, não precisa deixar para o último instante, etc e tal. Então, beleza. Isso aí são avisos para que vocês não se prejudiquem depois, no futuro, até mesmo com outras disciplinas. E vamos a isso. Com relação à prova, eu vou fazer agora aquela correção. Eu vou ler a questão, vou corrigir ela, né? Vou dar a resposta. E aí depois vocês podem, uma vez que receberam a prova, ou até mesmo agora, lembrar da resposta que vocês fizeram e podem comparar até com o que eu estou falando. E aí vocês, de certa forma, vocês já têm um feedback também com relação à resposta. Vamos a isso. Vou ler a primeira questão aqui, depois eu falo a resposta. E aí, se vocês tiverem dúvida também, né, pode perguntar, fique à vontade. Vamos lá. Questão 1. Zeferino deseja começar a vender sapatos, porém está em dúvida de como ele poderá começar esse projeto. Ele deseja escolher uma forma jurídica que proteja o patrimônio dele da atividade empresarial. Indique as opções que ele pode adotar, comparando com o empresário individual, e indique os benefícios de cada um. Beleza. Então, aqui, Zeferino, ele está querendo vender sapato. Ele vai querer ser empresário. Ele quer proteger o patrimônio. Aí a pergunta é para comparar com o empresário individual. Então, o empresário individual ele tem responsabilidade direta e ilimitada. Ou seja, o patrimônio dele vai estar sujeito aí a pagar as dívidas da atividade empresarial dele. Consequentemente, então, essa não seria a melhor hipótese. Aí, quais são as outras hipóteses, as outras opções que ele tem? Ele pode abrir uma EIRELI, essa é uma hipótese, porque a EIRELI é uma pessoa jurídica que separa o patrimônio do empresário e da empresa, e aí ele está com o patrimônio separado. Outra hipótese que vocês poderiam abordar, aí vocês poderiam abordar essa outra hipótese em duas vertentes, assim, em dois campos. É a sociedade. A hipótese seria abrir uma sociedade para que aí ele ingresse na atividade e tenha o patrimônio dele separado também dessa atividade. Aí, quais são as duas vertentes que vocês poderiam entrar? Vocês poderiam até falar da sociedade unipessoal, que a gente falou na aula, né, que é a sociedade de um sócio só. Então, ele abre uma sociedade limitada, unipessoal, e aí pronto. Tá feita aí como é que chama? A sociedade e ele vai desenvolver a atividade aí. A outra é abrir uma sociedade chamando outra pessoa. Aí ele chama outra pessoa, faz lá a sociedade em si e pronto, tá lá. Então pronto, essas são as opções e essas duas opções últimas agora, na verdade, essas três opções últimas, EIRELI, sociedade unipessoal e sociedade com outros sócios, acarretam na separação do patrimônio. Eita, vai espirrar. Enfim, se vocês quiserem, poderiam até frisar aqui, na EIRELI, a responsabilidade do empresário ela é subsidiária e limitada. Na sociedade, a responsabilidade do sócio, no caso, é subsidiária e pode ser limitada. Se for uma sociedade limitada, por exemplo, ela será limitada. Se for um outro tipo de sociedade, aí pode ser ilimitada. Aí o pessoal colocou IRELI, então pronto, pegou aí o espírito da pergunta. Não se preocupem, como é que chama? Eu vou corrigir, e vocês vão ver, não tem estresse não para vocês.
Beleza, vamos ver aqui agora. Questão 2. Questão 2. Januário planta soja e vende. Ele procurou um advogado para perguntar se ele pode adotar as normas de direito empresarial em sua atividade. Explique se Januário já pode se considerar um empresário. Explique também se Januário ingressar em uma cooperativa, se essa cooperativa será empresária. Faltou aí uma palavra, mas deu para entender. Primeiro, Januário planta e vende soja, ou seja, ele exerce atividade rural. Quem exerce atividade rural está numa exceção, ou seja, apesar da atividade, né, poder ser enquadrada como uma atividade empresária, né, seguindo aqueles conceitos que a gente viu no começo, né, de profissionalismo, atividade econômica, etc. Então, mesmo ele obedecendo isso aí, quem exerce atividade rural tem uma faculdade, ou seja, para ser empresário, precisa se registrar na junta. Se não quiser ser empresário, não se registra na junta. Então, de forma direta, né, a primeira parte da pergunta é se ele pode adotar as normas de direito empresarial. Inicialmente, não, porque ele ainda não está cadastrado na junta, ou seja, a gente não pode deduzir que ele está cadastrado na junta. Se vocês podiam até dizer, até responder assim: caso Januário, né, se cadastrar na junta comercial, ele será considerado empresário e aí as normas de direito empresarial poderiam ser aplicadas a ele. Caso ele não esteja cadastrado, então não vão se aplicar. Pronto, esse é o ponto X aqui. Lembrem-se de novo que aquele que exerce atividade rural tem a faculdade de poder ser empresário ou não. Para isso, só basta escrever na junta. Isso vale para a sociedade rural também. A sociedade que exerce atividade rural, se ela quiser ser empresária, ela se inscreve lá na junta. Se ela não quiser ser empresária, ela vai se inscrever no cartório de registro de pessoa jurídica. E aí pronto, não é empresária. A outra parte da pergunta explique também se Januário ingressar em uma cooperativa, se essa cooperativa será empresária. Essa daí está tranquilo. Por quê? Porque aqui tem uma exceção também. Eu já martelei foi muito com vocês que, apesar da lei dizer que não interessa o que você faz, mas como você faz, para dois tipos de, vamos dizer assim, de sociedade, existe uma exceção. Se a sociedade for por ações, ela vai ser sempre empresária. E se a sociedade for uma cooperativa, ela vai ser sempre simples, ou seja, não empresária. Então, o fato de Januário ingressar em uma cooperativa não faz com que essa cooperativa seja empresária. Ela vai ser sempre simples. Aí já mata a resposta. Eu estou explicando mais, lógico, porque eu estou falando. Escrevendo, aí vocês ajeitam a resposta, escrevem melhor, aquela coisa toda. Eu falando, aí fica mais solto, enfim. Mas a resposta é nesse sentido. Que, por se tratar de uma cooperativa, aí não vai ser empresária. Cadê? Terceira questão. Cadê? Terceira. Xerxes é empresário e vende roupa. Um cliente comprou uma camisa e, no momento do pagamento, pediu para olhar os livros empresariais de Xerxes. Explique. Meus nomezinhos são famosos. Enfim. Aí o cara foi pagar a camisa e tal. Aí explique-se que os livros empresariais. Aí explique-se Xerxes deve mostrar os livros empresariais para esse cliente. Caso não, quando o Xerxes deve mostrar seus livros quando pedido. No caso aqui, Xerxes é um cliente. Então, ele vai comprar roupa na loja aqui
Ele pede o livro, mas é lógico que o dono da loja não tem obrigação nenhuma de apresentar esses livros para o cliente. Os livros empresariais possuem sigilo, são sigilosos, e aí o dono, né, da loja, o empresário, ele não tem a obrigação de apresentar aí para o cliente. O dono, o empresário, ele teria a obrigação, se fosse pedido por um agente fazendário, no exercício da profissão, e através de ordem judicial. Nessas duas hipóteses, quando for pedido para o empresário apresentar os livros, aí ele vai ter que apresentar. Aí pronto, é isso aí. É isso aí. Vamos para a quarta pergunta. Idelbrando vendia açaí no bairro de Ouro Preto. Ele vendeu o estabelecimento para Inácio. Este continuou vendendo açaí, mas agora com sua marca. Explique que a operação foi realizada entre Idelbrando e Inácio. É que eu não falei Inácio antes, mas enfim. Explique que a operação foi realizada entre Idelbrando e Inácio. Indique também a responsabilidade de ambos para as dívidas já existentes da empresa. Beleza. Como o Idelbrando, né, vendeu como é que chama? O estabelecimento para Inácio, então ocorreu aí um traspasse. E ainda mais porque Inácio continuou vendendo açaí, ou seja, continuou na mesma atividade empresarial. Obviamente, Inácio mudou, botou agora sua marca, seu fornecedor, aquela coisa, mas é a mesma atividade. Então, houve aí um traspasse. Essa é a primeira parte da pergunta. Aí, a outra parte é a responsabilidade de ambos para as dívidas já existentes na empresa. Então, vamos começar com Inácio. Inácio, que é o comprador, ele vai responder pelas dívidas devidamente contabilizadas. Então, se já existiam dívidas que estão contabilizadas, ele arca com essas dívidas também no momento que ele compra o estabelecimento. Beleza. Aí, com o Inácio, assim, é mais direta a resposta. Agora, e Idelbrando, que é o vendedor? O vendedor, ele não fica livre assim, não, agora eu vendi e estou livre. Não. A lei estabelece ainda um prazo de 1 ano em que o vendedor aí ele vai ficar solidário pela dívida. Que dívidas são essas? São as dívidas vencidas e as dívidas vincendas. Se a dívida ela é vencida, então esse prazo de 1 ano fica contado a partir da publicação, né, do traspasse, da operação. Se a dívida é vincenda, esse prazo de 1 ano é contado a partir do vencimento da dívida. Tá aí. Isso aí responde a pergunta. Então vamos lá para a quinta questão. Não se preocupe, eu vou ver aqui. Se não respondeu tudo, por exemplo, a questão aqui vale 2 pontos. Aí faltou, eita, eu não coloquei de fulano. Aí pronto, tira o quê? 2 décimos, alguma coisa assim. Não, isso é cruel, vocês aí tão tenso. Não, pode não acertar tudo, mas vai ganhar boa parte da pergunta. Então, não tira 10, mas tira, sei lá, 9,5 por aí, entendeu? Eu não estou dizendo que vai perder meio ponto, não. Eu vou ter que ler a resposta ainda. Mas aí é óbvio que não vai perder a questão toda. Por isso que eu sempre digo que questão subjetiva é melhor do que questão objetiva, aquela de marcar X. Porque a questão objetiva não tem acordo. Ou é 0 ou é 10. A questão subjetiva não. Se você esqueceu alguma coisa, ou até mesmo imagina, você começou fundamentando uma questão certa e no final concluiu errado. Aí eu posso levar em consideração o começo da questão, aquela coisa toda. Mas a questão objetiva não tem acordo. Ou você acerta ou você erra de uma forma total.
odeio questão de marca X. Mas a gente tem que passar por isso, né? Vamos lá para a quinta questão. Eustáquio inventou uma máquina que diz... Peraí. Tá certo. Eustáquio inventou uma máquina que diz se o café é de boa qualidade ou não. Ele está querendo proteger sua invenção, para que ninguém utilize sem sua autorização. Indique o que Eustáquio deve fazer para proteger sua invenção. Aí, ponto. Em sua resposta, aponte os requisitos que a lei exige para que algo seja considerado uma invenção. Beleza. Essa máquina seria boa. Mas tem máquinas assim, viu? O pior é que tem. Não tanto de boa qualidade, mas se o café ele tá bem feito e etc. Eu conheço máquina assim. É um negócio pequenininho, você pinga. Enfim, isso aí já é outra história. Porque café eu gosto. Beleza. Então ele quer inventar, ele inventou esse negócio e quer proteger. Aí ele vai proteger como? Através de patente de invenção. E através da patente de invenção, ele aí vai estar com a máquina protegida, né? Ele vai aí poder licenciar, pode ceder a patente, mas aí ele já está protegendo para ele aquela invenção. O que mais? Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é aqui os requisitos que a lei exige para que algo seja considerado uma invenção. Aí novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Podem até incluir licitude, mas se não colocou, eu não vou tirar ponto. Licitude é o que vai estar presente em todos os institutos da propriedade industrial que a gente vai ver. E aqui não seria diferente. E, de certa forma, é lógico, né? Algo não pode ser ilícito e você patentear. Estaria com um problema aí, né? Mas, enfim. Então, novidade. Pronto. Eu vou até considerar, porque já que eu não pedi para explicar quais são os requisitos, se você indicasse só novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, já estaria respondendo certo. Mas só para relembrar aqui com vocês, de certa forma, fazer uma revisão. Novidade é quando o produto, né, a invenção, ela está fora do estado da técnica. O estado da técnica é tudo lá que está pesquisado já e se sabe sobre determinada área, determinado produto, enfim. Aplicação industrial ou atividade inventiva, aí aquela atividade criativa que a pessoa tem para criar aquilo que foi inventado. Não foi uma descoberta. A descoberta você já vê algo que já existe na natureza, por exemplo, e você encontrou. Você não inventou nada, você só veio encontrar o que já tinha lá. Beleza. E aplicação industrial é a possibilidade de fazer de novo. Eu tenho que fazer novamente, replicar aquilo, senão não tem propósito eu patentear, se eu não posso fazer de novo. Uma curiosidade. Agora, pronto, essas foram as perguntas, essas foram as questões, e aí estão aí as respostas. Eu vou enviar a nota, como eu falei, eu pretendo enviar ainda hoje para vocês. Eu vou escrever tanto no Google Classroom quanto no portal. E aí, tanto faz como tanto fez você olhar por um ou por outro. Enfim. Agora um detalhe, uma curiosidade, falando sobre agora, relembrando propriedade industrial e atividade inventiva. Atividade inventiva, de novo, é aquela parte que a gente vai criar algo que antes não tinha, mas agora existe. Ou seja, a gente foi que criou aquilo, né, com relação à invenção. E é preciso ter toda essa imaginação humana que faz com que a gente invente coisas novas. Beleza. A lei prevê, agora vem a observação, a lei prevê certos itens que não são considerados invenções. Isso está no artigo lá, não sei decorar do artigo, se não me engano é 10 ou 18, mas não peguem minha palavra, não. Dê uma olhada na lei. Mas existem itens que estão previstos em lei que não são considerados invenção. Um deles são operações matemáticas.
As operações matemáticas não são consideradas invenção. E eu acho interessante o motivo por que operações matemáticas não são consideradas invenções. E é uma coisa bem racional. É por isso que eu acho interessante. Pense bem. Imagina, volte lá para os primórdios da humanidade, quando a gente era praticamente homem da caverna e tudo. Obviamente, naquela época, a gente não tinha inteligência que a gente tem hoje, a gente não tinha formação que a gente tem hoje. O homem, por exemplo, naquela época, não sabia contar, né? É óbvio. Então, não é porque ele não sabia contar que 2 mais 2 não era 4. Esse é o interessante da matemática. A matemática sempre existiu na vida. Mesmo quando a gente só tinha dinossauro, ou seja, não existia ser racional, a matemática estava lá, existente, no mundo, entendeu? No universo, pode-se dizer. Então, 2 mais 2 sempre foi 4, mesmo quando o homem não conseguia chegar a essa conclusão. É óbvio que eu estou pegando um exemplo bem fácil. Mas imaginem essas fórmulas matemáticas mais complexas, que eu mesmo não sei, né? Logicamente, eu não estudei matemática, então obviamente que eu não sei. Até essas fórmulas mais complexas sempre existiram. O homem, ele só fez descobrir elas quando ele foi estudando, estudando, estudando. Então, não foi ele que inventou a fórmula matemática. Ele descobriu essa fórmula. Por isso que não é invenção. Porque ele só fez descobrir uma coisa que sempre existiu. E isso vale para o futuro. Se a gente vier a descobrir mais fórmulas matemáticas, a gente não vai estar inventando, a gente vai estar descobrindo. Eu acho isso, sempre achei isso interessante. Aí é só para que vocês entendam o porquê das coisas, porque vocês podem imaginar, uma fórmula matemática foi o cabo que inventou. Não, não foi. Ele descobriu, né? A teoria da relatividade, isso aí já vai para a física, né? Mas que foi Einstein que descobriu. Foi Einstein que inventou a relatividade? Não, sempre existiu a relatividade. Ele foi que descobriu como se faz, como os fatores como é que chamam, que entram aí em consideração e etc e tal. Tá aí. Beleza. Já que eu estou fazendo esse aviso, relembrando aí um pouco de propriedade industrial, também não é considerado propriedade industrial o programa de informática, ou seja, o software. Isso é importante vocês saberem, porque antigamente caía muito isso em prova, agora não cai mais tanto não, mas é importante saber que o software não é invenção. O software tem uma lei específica que protege ele mais como direito autoral do que invenção. Então, você não vai obedecer esse procedimento, né, exato como uma invenção. É importante saber disso. Aí você diz, mas por que o software não é invenção? Eu digo, porque a lei diz. É um bocado assim. Como eu falei, tem uma lei específica para software e que aí você não abrange o software pela invenção. A lei fala programa de informática, programa de computador, de computação, enfim. Não fala software, não. Mas é óbvio que está falando disso. Transgênico. O transgênico ele pode sim ser considerado invenção. Vou até abordar por outro lado e depois eu chego no transgênico. As atividades celulares, né, em termos de célula, não são consideradas invenção. A não ser, aí o transgênico ele é considerado invenção se obedecer os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, obedecendo esses 3 requisitos, o transgênico ele pode sim ser considerado invenção. Isso também era uma questão que caiu, foi muito nas provas. Por quê? Porque teve uma época que estava na moda os transgênicos. E aí, meu irmão, a OAB, os concursos, tudo infestaram as provas com essa questão. Então é importante também saber que o transgênico pode ser considerado invenção se obedecer esses 3 requisitos.
alteração no núcleo atômico, ou seja, bomba nuclear, energia nuclear, aquela coisa toda. Bomba nuclear, não quero entrar nesse mérito, não, mas coisas envolvendo energia nuclear não é considerada invenção. Então, como eu falei, transformações no núcleo atômico não é considerada invenção. A lei também exclui isso. Isso tudo que eu estou falando é a lei que exclui. Não sou eu, não. Nem é interpretação judicial, é a lei expressamente que exclui essas coisas de serem consideradas invenções. Beleza. Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo uma recapitulada, que faz tempo que a gente não tem aula, por causa dos feriados aí da vida, das provas e feriados. Aí eu estou querendo puxar vocês justamente para onde a gente parou, né, na última aula. Que eu acredito que a gente... Deixa eu ver aqui. A gente terminou exatamente a propriedade industrial, ou propriedade industrial, não, desculpa, a parte de patente de invenção e de modelo de utilidade. Falta a gente ver, agora a gente está justamente no ponto de ver desenho industrial. Mas aí eu quero fazer porque o desenho industrial ele é pouco, só que eu não quero começar ele justamente por ser pouco e não terminar. Então eu queria, talvez seja até mais benéfico para vocês, fazer uma troca. A gente acaba a aula mais cedo, eu vou corrigir as provas, e aí a aula que vem a gente começa com desenho industrial e aí deslancha. Beleza? Pronto. Então, um aluno... Pronto, beleza. De todo jeito, agora reforçando para o pessoal que chegou depois, essa aula eu vou postar no YouTube, lá no meu canal, como sempre, porque teve um problema no acesso ao link, aí para não demorar, porque aí eu ia ter que falar com o cabo do TI, eu provavelmente ia ter que falar com a coordenação, ou esperar a resposta, aí ia demorar que só. Aí, para não demorar, eu peguei e comecei logo essa reunião e gravei. Aí eu vou postar no YouTube e ela não vai para o Google Classroom. Eu acho que alguém já postou no grupo, ótimo, porque aí avisa para todo mundo. Aí, se vocês tiverem, de novo, dúvida quanto à prova, é só ver lá. Eu respondi também hoje. E pronto. E em breve eu vou lançar a nota de vocês. Beleza? Então hoje é isso. Hoje a aula foi curta, mas a aula que vem a gente começa com gasto total e fica até meio-dia. Nem tanto. Beleza? Pronto. Vou apertar pause aqui na gravação e depois a gente conversa.